Muitas informações do Fluminense nesse vídeo, tem excelentes notícias da base tricolor, números de Mano Menezes são positivos na parte defensiva do Fluminense nesse campeonato, nessa recuperação e mais notícias. Deixa o seu like, ative as notificações, a Central Fluminense não para de crescer. Se você não é inscrito, inscreva-se e dê uma oportunidade para o nosso canal. Então vamos começar com as informações aqui. Eu quero falar do Sub-17 tricolor, porque o Fluminense venceu o jogo de ida das quartas de final do Carioca Sub-17. O Flu largou na frente em partida realizada na tarde desse sábado no Raulino de Oliveira. A molecada tricolor venceu o Volta Redonda por 3-2. Os gols do Flu foram marcados por Riquelme Felipe 2 e o Wesley Natan. Riquelme Felipe, torcedor tricolor que estará integrado aos profissionais na temporada de 2025. Com o resultado, o Fluminense poderá até perder por um gol de diferença na partida de volta, que ainda assim estará classificado para a semifinal do Campeonato Carioca Sub-17. O Flu tem vantagem de igualdade no placar agregado por ter feito melhor campanha na Taça Guanabara. Então, o Sub-17 tricolor continua dando alegrias. Realmente é uma geração que o Fluminense conta bastante. A gente tem algumas promessas ali, como o próprio Riquelme Felipe que eu falei, o Matheus Reis, né, que tem a cidadania mexicana, a gente já comentou sobre ele aqui, já jogou na seleção de base brasileira, já jogou na seleção de base mexicana, e também o Isaac Magrelo talvez sejam os três principais destaques, mas tem outros destaques, tá, em outras posições, eu só listei os três principais. Outra boa notícia aqui também da base do Fluminense é que com assistências de esquerdinha, o Fluminense venceu o Vitória no Brasileirão de Aspirantes. Voltamos a vencer, vindo de derrota contra o Fortaleza, o Flu venceu a equipe baiana por 2-1. A partida foi a quinta rodada da competição. O Fluminense abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo. Esquerdinha cobrou falta na cabeça de Felipe Andrade, que deixou a bola no fundo do gol. Felipe Andrade também, torcedor do Fluminense, já pediu bastante na equipe profissional, marcou o gol, e aos 25 minutos da segunda etapa, o lateral esquerdo tabelou com o Natan e cruzou para João Lourenço balançar as redes. Com a vitória, o Flu vai a 8 pontos, se igualando ao Botafogo, líder do Grupo A. Vale ressaltar que o Botafogo tem um jogo a menos e só vai jogar na próxima quinta-feira contra o Sport. Então fica aí também essas informações para você, torcedor tricolor da base. Tem muita gente aqui que gosta de acompanhar a base do Fluminense, claro, a Central Fluminense informa também, porque a base é o futuro tricolor. A torcida do Fluminense tem carinho pelas categorias de base do Flusão. E agora eu vou falar sobre o Mano Menezes. Mano Menezes, que apesar dos apesares aí, do seu jeito de jogar, da forma que o Fluminense se comporta, tá fazendo o Fluminense sair dessa zona de confusão. Estamos fora da zona, depois de passar boa parte do campeonato dentro da zona do rebaixamento. O Fluminense venceu o Flamengo e respirou ainda mais. Tem um jogo contra o Atlético Paranaense na terça-feira no Maracanã para vencer e se distanciar ainda mais nesse jogo que tem adiado. Isso vai ser muito importante, porque o Fluminense com o Mano Menezes, gente, tem aproveitamento de time do G6. É isso mesmo que eu estou falando. O desempenho da equipe desde a sua chegada cresceu. Olha os números do Mano aí, ó. Foi o 16º jogo do treinador comandando o Flu no Brasileirão, com a quinta melhor campanha do segundo turno. O time de Guerreiros sofreu apenas 6 gols em 11 partidas. Seu aproveitamento é superior a 56%. É melhor que times do G6 como São Paulo, com 55%, e o Internacional com 54%. Olha os números aí, ó. 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 56% de aproveitamento, 14 gols feitos e 9 gols sofridos. Realmente é uma média baixíssima que foi fundamental para o Fluminense sair dessa zona. A gente comentava aqui na Central Fluminense no primeiro semestre, o problema do Fluminense, além do ofensivo, a seca que cercou Germancano e ainda cerca John Kennedy, a queda de produção do ataque do Fluminense,
Claro, era notória, era preocupante, mas o fato era o Fluminense muito desorganizado defensivamente. Se o Fernando Diniz ele tivesse um pouquinho mais de cuidados defensivos, ele teria saído e deixado o Fluminense numa situação menos pior, gente pode dizer assim. Porque, cara, o Fluminense tomava muitos gols em todas as partidas e, claro, ficava muito difícil vencer. E pode ser esse comentário que eu vou fazer agora coisa de retranqueiro, mas o Fábio Carille em entrevista já tinha falado, né? Se eu não tomo gol, eu faço eu ganho. Então, cara, o Mano Menezes arrumou a defesa do Fluminense. Eu ainda vejo um pouquinho de dificuldade, muitas das vezes, na parte ofensiva do time nos jogos. Mas, cara, o Fluminense tem qualidade, tem individualidade. Tem o Ganso, que cresceu com o Mano, tem o John Arias, tem o Cauê Elias. E, geralmente, o Fluminense consegue lá estocar estocar 2 gols e fica muito perto das vitórias, gente. Porque o Fluminense sofre poucos gols na gestão do Mano Menezes. Foi o que aconteceu contra o Cruzeiro, foi o que aconteceu contra o Flamengo, já tinha acontecido também com o Atlético Mineiro pelo Brasileiro, contra também o Bahia, então não é a primeira vez, né? O Fluminense sempre ganhando ali por 1-0, 2-0, garantindo os resultados sem sofrer gols. E na gestão do Mano Menezes, isso foi rotina. A gente lembra de vários jogos aí que o Fluminense não tomou gol. 1-0 contra o Cuiabá, 1-0 contra o Palmeiras, 1-0 contra o Bragantino. Falei aqui do jogo contra o Bahia, que foi 1-0 também, 1-0 contra o Grêmio, contra o Atlético Mineiro no jogo de ida da Libertadores. Então, assim, o Fluminense ganhou muitos jogos por 1 gol de diferença. Não tomou, fez ganhou o jogo. Isso, pra gente, apesar de não dar show na maioria das partidas, foi o fundamental para sair nessa zona de confusão. Vou falar de informações de Fluminense Atlético Paranaense. Primeiro vou falar da equipe paranaense que vem de um atropelamento. O Corinthians passou o carro e enfiou 5-2 na equipe paranaense na quinta-feira, porque o Atlético terá retornos em sua defesa, por outro lado, contará com baixas no setor ofensivo na partida. O zagueiro Kaique Rocha e o lateral direito Madison voltam após terem cumprido suspensão na derrota de 5-2 para o Corinthians na Neoquímica Arena. Na frente, o técnico Lúcio Gonçalves não poderá contar com o Junimar, suspenso por 3 cartões amarelos. O atacante entrou no primeiro tempo da partida diante da equipe paulista para substituir o Canóbio com dores musculares. O uruguaio também deverá ser desfalque. Uma possível escalação do Atlético para o jogo dessa terça é a seguinte: Mikael no gol, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Gamarra na zaga, na linha de 3 zagueiros, Madison, Gabriel, Eric e Esquivel, Nicão, Thomas Coelho e Pablo. Essa deve ser o provável time do Atlético Paranaense, mas pode ter mudanças porque o Atlético vem de uma goleada sofrida, toma 5 gols. Ainda mais nos jogos mais competitivos hoje, realmente algo que assusta, impressiona. Então o Atlético pode até ter mais mexidas nesse sentido para esse confronto contra o Fluminense. E outra informação é sobre o Fluminense, claro. O Fluminense poderá ter reforços aí contra o Atlético Paranaense. Um é certo, né? 2 são certos. Eu estou falando do Keno e Marcelo, que vão voltar a ficar à disposição do técnico Mano Menezes após cumprir suspensão contra o Flamengo. Nonato e Thiago Silva, que se recuperam de lesão, ainda são dúvidas para o jogo. Ignacio voltou a ser relacionado contra o Flamengo, já retornou antes que os dois. Eles terão os treinos desse final de semana e de segunda-feira para ficarem à disposição. A baixa realmente é o Kevin Serna. A gente trouxe informações na semana passada do Vitor Lessa, que ele deve ficar afastado por cerca de 1 mês, voltar aí na reta final do Campeonato Brasileiro, e o Keno passa a ser uma das principais opções no ataque do Fluminense. O Marquinhos começou atuando o Fla-Flu como titular, e o Marcelo vem intercalando a titularidade com o Diogo Barbosa. O Fluminense tem que se ligar, pessoal, porque tem alguns jogadores aí pendurados com 2 cartões amarelos. Fábio, Facundo Bernal, Cauã Elias, Manuel, Marquinhos, Paulo Henrique Ganso e Thiago Silva estão pendurados. O Thiago Silva já podia ter tomado esse cartão faz tempo,
que aí ele estaria se recuperando aí de lesão, mas tá aí, essa é a lista de pendurados do Fluminense, jogadores importantes que a gente não pode perder para essa sequência, para não perder esse ritmo. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final, esse resumão de boas notícias do Fluminense nesse vídeo, principalmente na base. Deixe seu comentário, deixe seu like, ative todas as notificações. Um abraço, saudações tricolores, até a próxima. Vale!